Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, e eu quero tocar aqui no assunto desse vídeo que vai ser exclusivo sobre esse assunto. Vocês sabem que às vezes eu divido um vídeo em 2, 3 temas diferentes, mas esse vídeo aqui eu deixei para fazer agora, depois de ter conversado com 3 pessoas diferentes, né? Fora outros assuntos que a gente acaba conversando indiretamente com algumas pessoas que estão envolvidas também nos bastidores, mas diretamente eu conversei com 3 pessoas sobre esse assunto específico e eu consegui coletar o máximo de informações possíveis, além, claro, das matérias que saíram no GE. Globo e também no jornal o Globo, trazendo os principais detalhes ao longo do dia sobre a tentativa de golpe que teve na madrugada de quinta para sexta-feira em relação a Eagle Holdings tentando tirar o John Textor do comando da SAF do Botafogo. A coisa foi mais séria do que o torcedor do Botafogo está imaginando, tá? Conversei inclusive com algumas pessoas que tiveram que fazer um trabalho enorme durante a madrugada para evitar que isso pudesse acontecer. Tivemos pulso firme do lado do Botafogo, tanto da SAF quanto do associativo, e o associativo do Botafogo também, que precisa ser parabenizado por ter feito um contrato tão bem amarrado com a SAF do John Textor desde lá do início, né? Todo o pessoal competente da época que foi contratado para fazer esse contrato com o John Textor serviu agora para que esse contrato fizesse valer as cláusulas, e foi um dos motivos para que o Botafogo pudesse ter tido esse pulso firme para evitar esse golpe que foi tentado contra o John Textor para tirar ele do comando do Botafogo. A gente vai falar tudo sobre isso depois da nossa vinheta. Roda aí. Fala, meus amigos, Matheus Medeiros na área para conversar com vocês. Já estamos no dia 19 de julho de 2025, já estamos no sábado, né? Esse vídeo está sendo feito na madrugada, então, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo aqui, se inscreva no canal, deixe seus comentários, tá? Importante que você entenda a complexidade desse vídeo e a complexidade do assunto, e que esse assunto não termina aqui. O torcedor do Botafogo vai ter que ficar bem atento para defender a instituição, porque os próximos passos vão acontecer ainda, porque teremos provavelmente uma resposta do lado de lá. Então, quando eu digo do lado de cá e do lado de lá, a gente precisa voltar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo e o que foi essa tentativa de golpe para o John Textor, tá? Existe uma guerra hoje dentro da Eagle, né, empresa que o John Textor é um dos sócios. E para a gente entender como que essa guerra está acontecendo, a gente precisa entender como que está funcionando hoje a Eagle, né? A Eagle, né, tem o John Textor como sócio majoritário, mas também tem outros sócios, né? E qual o principal problema hoje em relação a essa disputa que está acontecendo, essa guerra que está acontecendo? A Eagle tem a Ares, que fez um investimento de 400 milhões de euros para que o John Textor pudesse comprar o Lyon em 2022, certo? E o que aconteceu naquele momento, 2022/2023? O John Textor, uma das garantias que o John Textor deu para a Ares financiar esse valor, né? Lembrando que a compra do Lyon ultrapassou 700 milhões de euros e mais da metade foi financiado pela Ares. Caso o John Textor não pudesse arcar com esse financiamento, tivesse acontecendo qualquer tipo de problema, o John Textor deu como garantia a própria Eagle Holdings para a Ares. Ou seja, se o John Textor não conseguisse pagar, a Eagle iria para as mãos da Ares, certo? E dentro da Eagle Holdings não tem só o Lyon, tem o Molenbeek, tem o Botafogo, tem o Flórida FC, tem outros clubes. Então lá atrás, naquele momento, essa notícia ela foi divulgada, mas ela não teve tanta proporção assim, até porque
a gente não sabia o que poderia acontecer depois. E com todos os problemas que vêm acontecendo com o Lyon, né, dívidas que acabaram acontecendo, o rebaixamento financeiro do Lyon também, que o clube entrou em guerra com o DNGC, o John Textor entrou em guerra com o DNGC, teve também a mudança nas últimas semanas do John Textor saindo do controle do Lyon e entrando a coreana, né, a Michelle Kang, né? E o grupo Ares aparecendo mais para tentar controlar a parte financeira do Lyon, o John Textor entrou em ruptura com a Ares e também com outros acionistas da Eagle Holdings. E nesse momento, né, com essa ruptura, o cenário começou a ficar mais sério do que as pessoas imaginavam. E na noite de quinta para sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta-feira, aqui no Brasil, né, já era de manhã lá na Europa, né, lá na França, enfim. O grupo liderado pela Michelle Kang, presidente do Lyon, mais a Ares, né, entrou em contato com a SAF do Botafogo, tentando acionar cláusulas para tirar o John Textor da Eagle e do comando do Botafogo, da SAF do Botafogo. Nesse momento, a madrugada de quinta para sexta, né, todo mundo tomou um susto, né? Todo mundo tomou um susto e começou a rolar ali uma reunião de emergência entre os diretores, gerentes do Botafogo, umas reuniões acontecendo de urgência para que pudesse se evitar o golpe que estava tentando ser feito pelo pessoal da Ares e também alguns acionistas da Eagle, com o objetivo de tirar o John Textor de cena. E nesse momento, né, quando os acionistas notificam o Botafogo dessa mudança, né, 38 dirigentes, de forma unânime, né, e aí a gente fala diretores e gerentes do Botafogo, fizeram uma carta de lealdade em nome de John Textor. Essa carta foi divulgada no GE. Globo, na íntegra, né, uma carta muito extensa. Eu nem vou ler a carta toda aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você puder, se você já leu, entra de novo lá no GE. Globo. Se você não leu ainda, entra lá. Essa carta de lealdade, que foi liderada pelo Tairo Arruda, CEO do Botafogo, o Júlio Graco, né, também, que é o diretor de comunicação do Botafogo, do Jonas, também, que é outro diretor do Botafogo. Enfim, eram 38 dirigentes que fizeram uma renúncia coletiva, uma ameaça de demissão coletiva, né? E aí eu preciso falar até o nome correto aqui, né? Porque a gente precisa passar a informação correta para vocês, né? O nome correto dessa renúncia coletiva é um contrato binding. Não sei se a pronúncia correta é essa, né? É como se fosse uma formalização sem volta de demissão coletiva de todos os 38 gestores da SAF do Botafogo, caso o Textor fosse removido da Eagle. Se acontecesse, entraria em colapso no dia seguinte. Os 38 gestores iriam sair do controle e a SAF ia se tornar ingovernável naquele momento. Então, esse foi o primeiro contragolpe, né, que dentro do Botafogo conseguiram fazer para que evitasse que o golpe fosse feito e o John Textor fosse removido do comando do Botafogo. E o associativo, e aí a gente está falando do João Paulo Magalhães Lins, presidente do Botafogo, do André Silva, vice-presidente do Botafogo, do Durcésio Melo, que é ex-presidente do Botafogo, mas que continua com uma voz muito ativa dentro do clube. Também endereçou uma carta importantíssima ao pessoal da Eagle e da Ares, lembrando que qualquer troca de controle
que vai acontecer no Botafogo, como está previsto em contrato muito bem amarrado, o contrato que foi feito com o John Textor, depende do aval do clube social, que detém 10%, né, das cotas da SAF do Botafogo. Apesar de ter só 10%, está previsto em contrato que qualquer tipo de troca no controle, que era o que o golpe que estava sendo instalado pretendia fazer, precisava passar por uma votação no Conselho Deliberativo e que o Botafogo, né, através do seu clube associativo, já tinha manifestado explicitamente que está a favor do John Textor e está junto com ele, e que não ia permitir que isso acontecesse. Então, tanto essa carta de lealdade, né, com a ameaça de renúncia coletiva dos 38 gestores, quanto essa carta do associativo do Botafogo foram determinantes para que a frente francesa, vamos chamar assim, né, para quem queria dar o golpe, recuasse no primeiro momento e desistisse no meio da madrugada da ideia de tentar tirar o John Textor do comando do Botafogo e do comando, né, da Eagle como um todo. Do Lyon ele já está fora, isso já está certo, ele está fora, mas o objetivo era tomar também o Botafogo e tirar o John Textor do comando da Eagle como um todo. Essa briga não terminou, ganhamos a primeira batalha, tá? Essa primeira batalha foi muito importante, o Botafogo ter vencido, porque mostra para a Eagle que os processos que acontecem aqui no Botafogo foram processos feitos por profissionais extremamente qualificados, desde o contrato da SAF até todo o processo, todo o passo a passo até o Botafogo ter virado SAF. E mostra também que existe hoje uma sinergia do John Textor com todos os envolvidos aqui no Botafogo. E aí a gente fala do clube associativo, a gente fala dos diretores da SAF, a gente fala dos gerentes, a gente fala de todo mundo. É como se todo mundo tivesse mesmo dentro de uma família, todos unidos em favor do John Textor contra a Ares e contra quem tentou dar esse golpe dentro do Botafogo. Né? Então, a partir disso, né, o John Textor tem o plano, né, que digamos que seria uma Eagle 2.0, que seria uma nova holding, né, que é chamada de Eagle Football Group, e essa holding ela sairia da estrutura que ela está hoje, atual, que tem Botafogo, Lyon, Molenbeek e Florida FC, e deixaria o Lyon sozinho, com o comando da Ares e também o comando da Michelle Kang. E nas Ilhas Caimã, o John Textor abriria uma nova holding, uma nova empresa, com o Botafogo, Molenbeek e também o Florida FC. A ideia, existem conversas, e aí já é uma apuração minha, que eu conversei com algumas pessoas hoje ao longo do dia, não está certo ainda, mas existe uma boa possibilidade, tá? Do Marinakis, do grego do Nottingham Forest, ser um parceiro nessa empreitada. E aí, como eu não tenho ainda todos os detalhes certinhos, eu fico até com receio de trazer alguma informação aqui que depois o desdobramento acaba indo para um outro lugar, e aí eu vou acabar passando uma informação errada. Então eu não sei ainda se o Nottingham Forest vai entrar dentro da nossa rede de multiclubes, isso pode acontecer, mas ainda não é certo, ou se a parceria com o Marinakis vai se desenvolver de uma outra forma, com ele aportando algum valor, com ele, né, investindo e pegando alguma porcentagem também da Eagle, e aí envolve o Botafogo também, e aí o Marinakis e o John Textor seriam sócios do Botafogo juntos, mas existe sim uma conversa muito avançada para que o grego, o Marinakis, seja um parceiro do John Textor nessa empreitada. Tá? A gente deve, nos próximos dias, conhecer mais detalhes sobre isso. A gente vai também apurando nos próximos dias para a gente entender qual que vai ser o cenário, mas existe também o interesse do John Textor de adquirir um clube inglês. E a gente sabe que o Marinakis é dono
do Nottingham Forest, clube na qual o Botafogo já vem fazendo negócios há um tempo, né? Com Igor Jesus, com o Jair Cunha, agora com o Danilo vindo para o Botafogo. Então, os negócios já estão acontecendo já tem um tempinho. E apareceu essa oportunidade de talvez eles serem sócios, e a gente vai entender nos próximos dias como que vai se desenhar essa parceria. Mas o que eu soube é que existe uma conversa avançada para que John Textor e Marinakis montem em conjunto uma situação em relação a essa desestruturação da Eagle Holdings no momento, ok? Então, vamos aguardar para ver como que vai ser esse caminho daqui para frente. Eu fico torcendo muito para que o Nottingham Forest vire um dos clubes da Eagle, né? Até porque eu até falei isso para essa pessoa que eu conversei hoje. Eu falei que o Nottingham Forest, ele, na história dele, ele se assemelha com o Botafogo em algumas situações. É um clube que tem uma história, né, na década de 70, 60, 70, uma história muito rica. Foi campeão da Champions League lá atrás. Depois passou por um período muito grande de problemas, né? E agora, depois que foi adquirido pelo Marinakis, está começando a voltar, né, a figurar entre os primeiros colocados da Premier League, né? No ano passado, na temporada passada, foi muito bem, né? Acabou perdendo um pouquinho de fôlego no final da temporada, mas durante toda a temporada foi muito bem na Premier League. Então, assim, se por um acaso essa negociação vá para o caminho do Nottingham Forest ser um dos clubes da nossa rede de multiclubes, eu vou gostar demais, até porque eu gosto da história do Nottingham Forest, gosto do clube, né? É um clube que eu já, desde sempre, olhava com muito carinho lá na Inglaterra. Mas a gente tem agora um processo que a gente precisa estar muito pronto para brigar. E esse processo, antes da gente pensar no Nottingham Forest, esse processo a Ares não vai deixar barato. Inclusive, o jornal L'Équipe da França deve soltar nesta manhã de sábado uma matéria falando que a Ares vai brigar na justiça sobre essa questão de não conseguir controlar o Botafogo e tentar tirar o Textor de cena, já que na cabeça da Ares e na cabeça deles, eles têm motivos suficientes para tirar o John Textor do controle, já que o John Textor lá na França, no John Textor lá no Lyon, conseguiu ter problemas, né, financeiros, políticos, e não conseguiu, na gestão francesa, ter uma boa relação, de fato, né, com o DNGC, com todos os órgãos fiscalizadores por lá. Então, esse vídeo aqui já tem quase 20 minutos. Eu sei que é um vídeo de assunto muito complexo, mas é um assunto que a gente precisa conversar, a gente precisa falar, e a gente precisa continuar acompanhando isso. O que aconteceu nessa madrugada de quinta para sexta foi muito perigoso, cara. Perigoso. A sorte é que a gente realmente, como instituição, a gente conseguiu amarrar muito bem o contrato. O associativo do Botafogo fez um trabalho brilhante. Então já fica meus parabéns ao João Paulo Magalhães Lins, ao André Silva, a todos do associativo que compraram a briga do John Textor. Fica os nossos parabéns também para todos os diretores do Botafogo, dos gerentes, para o CEO Taira Arruda, para o Júlio Graco, que fez eu me emocionar lendo aquela carta que foi divulgada no GE. Globo. Então, assim, a briga só está começando. Eles vão tentar continuar tirando o John Textor do controle do Botafogo, vão acionar a justiça, e o John Textor está querendo um acordo com eles para que eles fiquem com o Lyon e o John Textor continue com o Botafogo, com o Molenbeek, e siga a vida dele com o Nottingham Forest e com o Marinakis. Mas, apesar de parecer o caminho ser fácil, parece que a Ares quer dificultar as coisas, até porque a Ares emprestou 400 milhões para o John Textor, não recebeu ainda o valor, e parece que só assumir o Lyon, né, parece que não está sendo suficiente para a Ares. Parece que ela quer assumir todos os times do grupo. Botafogo, Molenbeek, e o John Textor não quer deixar isso acontecer, até porque o empréstimo que ele pegou com a Ares foi para comprar o Lyon.
Ele já tinha comprado o Botafogo, ele já tinha comprado o Molenbeek quando ele pegou o empréstimo com a Ares. Porém, o que a Ares alega é que o John Textor colocou como garantia o Grupo Eagle inteiro. E o Grupo Eagle inteiro é o Botafogo, é o Molenbeek e é o Lyon. Então vai ter provavelmente uma briga na justiça, o Botafogo está preparado para se defender, o John Textor está preparado para se defender, eles também devem estar preparados para atacar, então vem muita briga por aí. Tem o Nottingham Forest com o Marinax em paralelo, podendo ser uma salvação, com um novo financiamento e um novo clube para substituir o Lyon na rede de multiclubes. Então vamos prestar atenção nesse assunto e eu prometo que a cada atualização eu vou tentar trazer para vocês aqui de forma mais prática possível, de uma forma mais elaborada possível. Então assim, me perdoa pelos vídeos longos, a gente tem mais de 20 minutos nesse vídeo aqui, mas é necessário porque o assunto é muito importante. Medeiros, tu tá alarmando as pessoas. Não tô alarmando ninguém, eu só tô falando o que eu conversei e realmente precisa ser nesse tom porque o assunto não é brincadeira. O que aconteceu de quinta para sexta foi uma tentativa de golpe dentro da SAF do Botafogo e se tudo que eu passei aqui para vocês não tivesse acontecido passo a passo como foi, de uma forma perfeita, a gente poderia hoje estar nas mãos de sabe-se lá quem. John Textor teria saído, a Ares iria dominar o Botafogo, a gente não conhece ninguém da Ares, a gente nem saberia quem ia estar na frente do Botafogo, e o Botafogo se tornaria talvez ali um satélite do Lyon, de fato, um satélite do Lyon, porque a Ares, nem sei quem é a Ares, se tem uma pessoa ali que iria ficar de frente ou não. Então, a torcida do Botafogo precisa comprar essa briga. Precisa estar próxima e atenta, para caso ela seja chamada, a gente estar pronto para brigar junto com o clube para a manutenção da SAF do Botafogo do jeito que ela está hoje, com o John Textor, do jeito que a gente sempre esteve de 2022 até agora. Ok? Estaremos atentos e voltamos a qualquer momento aqui no canal do Medeiros para falar mais sobre esse assunto. Um abraço, até a próxima.